Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Eu quero fazer aqui uma breve introdução ao livro do Apocalipse, antes da gente entrar nos 7 selos, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Amigos, o livro de Apocalipse ele é dividido na parte histórica e na parte escatológica. A parte histórica vai do capítulo 1 até o capítulo 8. E a parte escatológica vai do capítulo 15 até o capítulo 22. O ápice do livro, o clímax do livro, está no capítulo 11 até o capítulo 15, versículo 4. Analisando o texto do Apocalipse, capítulo 6, nós vamos entender o contexto, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 é a visão de Deus no trono. 24 anciões e 4 seres viventes. O capítulo 5, o cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar os selos, é recepcionado com louvor, porque ele comprou com seu sangue o direito de abrir ou de tomar em suas mãos as escrituras da terra, porque ele é o proprietário. O ser humano, Adão, entregou nas mãos de Satanás a terra. Jesus a resgatou com o seu sangue, porque ele é de linhagem davídica. Ele é descendente de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Com o seu próprio sangue, ele comprou o direito de readquirir a terra que nós perdemos lá no Éden para o diabo. Capítulo 6 de Apocalipse é exatamente o cordeiro abrindo os 7 selos. O primeiro selo que o cordeiro abre está no Apocalipse, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Tome a sua Bíblia em mãos e leia comigo o texto. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia como voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele aquele que tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amigos, um dos 4 seres viventes clamou com voz de trovão, e o cordeiro abriu o selo. O primeiro ser vivente é o leão, subtende que este que clama. Consequentemente, os demais vão aparecer no segundo, no terceiro e no 4 selo. O primeiro selo que é aberto, ele vê um cavaleiro branco, com coroa e com um arco. Muitos acreditam que é o anticristo. Não tem como ser o anticristo, porque este cavaleiro, ele saiu vencendo e para vencer. O diabo, ele perdeu na cruz. O diabo perdeu por Miguel, Apocalipse capítulo 12, lá no céu. Alguns também entendem que esse cavaleiro branco é Jesus quando vier. Ora, a Bíblia fala em Apocalipse 19, 11, que quando Jesus vier, montado em um cavalo, ele não vem com um arco, ele vem com uma espada. Então, nós acreditamos que esse cavaleiro branco é a proclamação do Evangelho. E essa proclamação começou no ano 31, quando Cristo morreu na cruz, e foi até o ano 100, quando João, que escreveu o Apocalipse, também morreu. É a igreja vitoriosa pregando o Evangelho. Cerca de 6 milhões de cristãos, unidos na pregação, levará a pureza e a fidelidade do Evangelho. É interessante entender que esses selos têm o seu lado histórico, mas também tem o seu lado atual. Vamos aplicar tanto o lado histórico como também a prática atual. O lado histórico é do ano 31 ao ano 100. É a pureza apostólica. Esse é um período que é referente à igreja de Éfeso, ou período de Éfeso. Amados, agora, levando em consideração a aplicação deste cavaleiro, porque o evangelho não ficou apenas só no primeiro século, mas ele se estendeu até hoje. Então, esse selo ainda está sendo proclamado, e a condição da proclamação dele é exatamente o último sinal da volta de Cristo. Ora, Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que este evangelho será pregado em todas as nações e em testemunho de todas as pessoas, então verá o fim. O texto não diz que o evangelho poderá ser pregado, mas diz que o evangelho vai ser pregado.
Esse cavaleiro branco, ele está com uma coroa na sua cabeça. E ele está com um arco. E ele sai para vencer. Vamos para o segundo selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Agora o vidente vê o cordeiro abrindo o segundo selo. Ele vê agora um cavalo vermelho. O cavalo vermelho é símbolo do segundo período da igreja, que vai ao período 100 ao 313. Vermelho é cor de sangue, perseguição. Foi a época onde os cristãos foram mortos pelos imperadores, derramamento de sangue. Esse período também é conhecido como o período esmirniano, começando com a morte de João e indo até o edito de Constantino, o edito de tolerância. A igreja deixou de ser perseguida nesse período. Mas vamos para a aplicação atual. O que significa, então, o vermelho? Saindo a parte histórica, que foi a perseguição, os mártires, mas indo para o tempo atual. Meus amigos, quando o evangelho chega, ele sofre dois impactos. O evangelho é como se fosse o sol, e o coração do ser humano é como se fosse uma cera. E a cera tem duas reações, ou ela pode amolecer, ou ela pode endurecer. A aceitação do evangelho gera bênção. Porém, essa bênção causa divisão. Jesus falou em Mateus 10:34 que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Percebe que nesse cavaleiro ele traz uma espada, e essa espada era um cutelo, e o cutelo era símbolo de sacrifício. O evangelho ele requer decisões, e essas decisões muitas vezes envolvem perseguição da nossa própria casa. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu seus amigos por causa do evangelho. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está passando perseguição na sua própria casa. Jesus falou que o evangelho causa divisão. Ou seja, pai contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. E ele diz mais, que os próprios inimigos serão da própria casa. Essa é a reação daqueles que rejeitam o evangelho. Passam agora a ser os seus próprios perseguidores. Não pessoas desconhecidas, mas pessoas da sua própria família. Vamos para o terceiro selo. Agora o profeta vê um cavaleiro negro. Ora, o contrário do branco, que é a pureza, de acordo com Salmo, capítulo 51, versículo 7, o branco é cor de pureza. Esse é negro. Corresponde ao terceiro período do cristianismo. Do ano 313, o edito de tolerância assinado por Constantino, e até o ano 538, aonde Cristo sai da igreja e coloca-se agora como cabeça o bispo de Roma. Esse foi um período onde aconteceu a corrupção da fé. Esse é a época de miséria, porque este cavaleiro tinha uma balança nas mãos, e esta balança simboliza, de acordo com Daniel 7:25, justiça. Inclusive, no nosso país, uma mulher tem uma balança nas mãos. Mas esse cavaleiro ele recebe ordem para não danificar o azeite e o vinho. Esse cavaleiro muitos interpretam como simbolizando a fome, porque ao abrir o terceiro selo, recebem-se ordem para que não danifique o azeite e o óleo, e que a medida do trigo seria vendido por 1 denário e as 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era exatamente o salário de um trabalhador. Era a diária de um trabalhador. Então, a inflação dentro desse cálculo é altíssima. Se não fosse um período de inflação, com 1 denário eu compraria 10 porções de trigo. E com 1 denário eu compraria 24 porções de cevada. Ora, quando não há alimento, há fome. E qual é a principal fome da alma? Esse período, que é o período da corrupção da fé, houve fome da verdadeira doutrina, porque Constantino trouxe para o cristianismo muitas doutrinas do paganismo. Foi o casamento do cristianismo e o paganismo. É o terceiro período, chamado período de Pérgamo. Esse período começou a entrar doutrinas pagãs, como a adoração ao domingo, o dia do sol. Começou a cultuar os santos no lugar dos
deuses romanos, a oração pelos mortos no ano 400 e o purgatório, que é um dogma totalmente pagão. Meus amigos, foi um período onde houve uma tolerância, porque não houve perseguição, e o cristianismo se tornou a religião exclusiva do Estado de Roma. E agora era um período negro. Mas fazendo uma aplicação para a nossa vida, o evangelho, quando ele é rejeitado por aqueles que ouviram a palavra, eles passam a ter fome. A maior de todas as fomes é a fome da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que esse cavaleiro estava vendendo trigo por um preço altíssimo, 10 vezes mais. O trigo se faz o pão, e o pão é a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Hoje muitas pessoas têm a Bíblia, mas não têm a palavra de Deus. Quando aquele que fala entre os seres viventes, que com certeza é aquele que está sentado no trono, que mantém o controle de todas as coisas, que é o Deus Pai, disse para não danificar o azeite e o vinho. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele está com o controle daquilo que é essencial. E o que é essencial, meu amigo, para a minha e para a sua vida? O azeite e o vinho. E o que seria o azeite em profecia? Zacarias 4, 2 diz que o azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite, o óleo, era que mantinha acesa as chamas do candelabro que ficava no lugar santo do santuário. E o vinho é símbolo da graça, é símbolo do sangue de Jesus. Mateus 26, do 27 a 29. Mesmo que as pessoas tenham a Bíblia, mas não tenham a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda pode atuar na vida delas. E esse é o grande papel do Consolador. A graça de Deus ainda hoje está estendida para todo aquele e toda aquela que de coração aberto quer aprender da palavra de Deus. Meus amigos, vamos para o quarto selo. O quarto selo é diferente de todos os demais. Agora, o cordeiro, ao abrir, um dos 4 seres viventes, clama, e agora João vê um cavalo amarelo. Amarelo é cor da morte. Ora, o nome desse cavaleiro é Morte, e o Hades, do grego, é o que segue a ele. E foi-lhe dada autoridade a esse cavaleiro a matar pela espada a 4ª parte da terra, pela espada, pela fome, pela mortandade, ou no caso peste, e pelas feras. Esse cavaleiro corresponde ao 4º período da igreja, o período de Tiatira, que vai desde a supremacia do bispo de Roma, no ano 538, até a reforma protestante, no ano de 1717. Nesse período, foi também um período degradante para a igreja. A igreja cristã agora não era cristã, era a igreja de Roma. Consequentemente, aqueles que se quiseram manter firme na Bíblia passaram por grandes perseguições. Os massacres, as inquisições, daqueles que tentavam levar a palavra de Deus pelo poder do azeite e pelo poder do vinho, pagaram com a sua própria vida, como John Hus, como John Wycliffe, como Pedro Valdo, como Savonarola, São Jerônimo, pessoas que foram mártires durante esse período de perseguição. Agora, os cristãos, entre aspas, perseguindo os cristãos. 1184, Inquisição, a Santa Inquisição, a venda de indulgência, o comércio da fé. Por isso que agora a igreja estava morta, pálida. E todos aqueles que quiseram conhecer a própria palavra não podiam, porque todos que tinham a palavra ou pudessem pregar eram considerados hereges. Meus amigos, o que esse cavaleiro recebeu como autoridade foi para agir na 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras. Levítico capítulo 26 fala que Deus fez uma aliança com Israel, e esta aliança resultaria em bênção se Israel fosse obediente. Mas se Israel fosse desobediente, consequentemente Israel passaria por maldição. A maldição não é apenas uma desobediência, mas é o afastamento de Deus. E ao Israel se afastar de Deus, ele recebeu diversas vamos dizer assim, penalidades pelas consequências de estar distante de Deus. Então, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que têm fome da palavra, têm a Bíblia, mas têm fome porque não tem o azeite e o vinho, mas ainda estão disponíveis, passarão por consequência da rejeição.
Por que existem fomes no mundo? Por que existem pragas no mundo? Por que existem guerras no mundo? Por causa do afastamento de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem saber das coisas. As pessoas não querem saber da palavra. Vamos para o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, ouvi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Agora o cordeiro abre o quinto selo e ele vê as almas daqueles que foram degolados, decapitados, devido à Santa Inquisição. Na Idade Média, se matou mais cristãos do que o Império Romano. Na Idade Média, perseguiu mais os filhos de Deus do que em toda a época do ano. Jesus falou esse período da grande tribulação. Essa grande tribulação levou muitas pessoas a fogueiras, as damas de ferro, que eram instrumentos de martírio. Por isso que eles eram considerados mártires, ou seja, testemunhas, a palavra grega. E esses clamaram a Deus justiça. Clamaram a Deus justiça. E eles disseram: até quando, ó soberano Deus? Até quando não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus amigos, esse quinto selo está falando do quinto período da igreja, que foi o período pós-reforma, onde houve os períodos que muitos morreram pela fé, muitos perderam famílias, e o sangue deles simbolicamente clamavam por justiça, assim como o sangue de Abel clamava por justiça quando Deus foi conversar com Caim. Deus disse: Caim, onde está o teu irmão? O que foi que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama de mim da terra. Perceba que esse quinto selo, ele está falando do clamor daqueles que morreram. Não se trata de almas, não se trata alma no sentido de santidade, mas alma aqui é no sentido de pessoas que morreram pela fé. Você teria coragem de morrer pela sua fé? Eu teria coragem de dar a minha vida pela uma ideia, pela uma mensagem? Estes homens deram. E a Bíblia diz que eles receberam uma ordem para descansarem. Os grandes massacres nesse período, no período de Sardes, foi a noite de São Bartolomeu. Os católicos mataram os huguenotes, que eram protestantes franceses. Morreram mais de 70 mil huguenotes. Havia um trato entre os católicos e os protestantes. Mas o rei quebrou sua palavra. E eles foram tirados das suas casas, pois dormiam tranquilamente. E foram assassinados a sangue frio. Foi o pior massacre. O Papa Gregório, quando soube dessa notícia, Gregório XIII, mandou cunhar uma moeda em homenagem à noite de São Bartolomeu. O mensageiro recebeu 1000 coroas de prata por trazer essa informação. Muito triste, por isso que o sangue desses mártires clamavam simbolicamente a Deus por justiça. Mas Deus disse que eles descansassem um pouco, porque haveria mais mártires. Trazendo para o tempo atual, não há mais mártires hoje, sem sombra de dúvida. No próprio Islã, Estado Islâmico, esses homens foram condenados a serem enforcados. Na China, na Coreia do Norte, em outros países islâmicos, hoje ainda se tem pessoas que dão sua vida pela fé. Vamos para o sexto selo, penúltimo selo. Quando viu o cordeiro abrir o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. Qual seria o maior terremoto da história? Meus amigos, o maior terremoto da história aconteceu em 1755, que pegou grande parte de Portugal e Lisboa, uma parte da Europa e uma parte da África. Consequentemente, veio tsunamis, ondas altíssimas de 12 a 20 metros, e depois vieram grandes incêndios. No dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, ali ocorreu o maior abalo sísmico do mundo, 9 na escala Richter. Meus amigos, ali foi exatamente o início do sexto selo. Faz 265 anos. Consequentemente, o profeta viu que quando abriu o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13, houve também o quê? O sol se tornou negro, a lua se tornou como sangue e houve queda de estrela. Se você tiver uma boa enciclopédia, todos esses eventos se cumpriram. O escurecimento do sol no dia 19 de maio de 1780
Consequentemente, a lua se tornou negra. Era por volta de 9 horas da manhã. Ali, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, de repente escureceu. Todo mundo achou que era o fim do mundo. Todo mundo pensou que o mundo iria se acabar. E em 1833, houve a queda de estrela. Não apenas 2, 3 estrelas, mas mais de 60 mil estrelas. Nós estamos agora no período do sexto selo. Falta apenas o último selo. Entre a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo selo, houve exatamente o selamento, que é o capítulo 7 de Apocalipse, que vamos estudar no nosso próximo encontro. Mas nós estamos entre o sexto selo, estamos entre o sétimo selo. O capítulo 6, nós temos o sexto selo. O capítulo 7 é a pausa, é o selamento. E o capítulo 8, finalmente chegamos na abertura do sétimo e último selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo e último selo, houve silêncio no céu. Por que houve silêncio no céu? Você sabia que você tem um intercessor no céu? E esse intercessor é a graça, e essa graça vai parar de interceder quando o número dos salvos estiver concluído. Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 3. Nós estamos entre o sexto e o sétimo selo, estamos no selamento. Nós estamos agora passando por um período de sermos selados. O que é o selo de Deus? Apocalipse 14 é o caráter de Deus. Na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu. O que seria esse silêncio no céu? Seria a vinda de Jesus? Nós não podemos saber exatamente em detalhes, porque é uma profecia que não se cumpriu, mas muito em breve se cumprirá. Se o sexto selo se cumpriu em 1755, então está com mais de 260 anos que ainda falta cumprir o último selo. A expectativa do juízo e da vinda de Jesus, sem sombra de dúvida. Quando ocorrer o silêncio no céu, o Senhor virá com poder e grande glória, e Ele não virá só, Ele virá com todos os anjos, e Ele virá também com o Pai. E o Pai vai realizar sua obra estranha. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele vai operar uma obra estranha, Isaías 28, 21. E que obra estranha é essa? Ele virá com poder e glória para destruir os ímpios e levar a sua igreja. Meu amigo, Deus está lhe chamando para fazer parte de um povo. Eu tenho certeza que o Evangelho está sendo proclamado. Muitos têm rejeitado, por isso que tem gerado uma fome espiritual. Mas o Senhor ainda tem o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está lhe chamando para consagrar a sua vida. Nós ainda estamos na abertura, na expectativa da abertura do sétimo e último selo. E o Pai diz que não danifique o vinho. O vinho é a graça de Deus. Nós ainda temos graça para chegarmos confiantemente ao trono. Meu amigo, em nome de Jesus, toma uma decisão. Não deixa que você corra diante daquele que virá, mas que você se alegre quando ele virá. Só existe uma coisa que Deus tem prazer, é de perdoar. Ezequiel capítulo 18, versículo 12, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não quer você tomar uma decisão e estar pronto para subir quando Jesus voltar? É desejo seu de aceitar Cristo como Salvador? Mateus 25, 31 diz, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que Deus te abençoe, que você esteja entre os 144 mil que vão estar vivos quando Jesus voltar. Amém.